Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e esse vídeo será baseado nos conhecimentos do Dr. Gabor Maté. Então, bora começar. Nas palavras dele, o vício é um processo complexo, que é ao mesmo tempo psicológico e fisiológico, o qual se manifesta em qualquer comportamento onde uma pessoa busque por alívio ou prazer imediato e não consegue parar de realizá-lo, mesmo que isso resulte em consequências negativas a longo prazo. Agora, observe que eu não mencionei nada sobre substâncias, mas sim sobre comportamentos. Isso quer dizer que esse é um problema que pode estar relacionado a drogas, assim como poderia estar relacionado a sexo, jogos de azar, internet, relacionamentos, compras, comida, trabalho, esportes radicais, exercícios físicos, pornografia ou qualquer outro tipo de comportamento humano. Mas a definição oficial, de acordo com a Sociedade Americana de Medicina do Vício, é que o vício é um distúrbio cerebral primário que surge no cérebro principalmente por razões genéticas. Bem, pelo menos é assim que eles veem isso, mas eu não vejo dessa forma. Aliás, também existe um outro conceito popular sobre o vício, que seria o fato de que ele é uma escolha que alguém faz, ou seja, as pessoas escolhem ficar viciadas. E isso, inclusive, é como o sistema legal se baseia, porque afinal, se as pessoas não escolhem fazer o que fazem, então pelo que puniremos elas? E embora eu ache que a definição médica seja a que mais se aproxima do que o vício é de fato, eu ainda não o vejo como um distúrbio genético ou como um distúrbio cerebral primário, e eu vou te explicar o porquê. O ser humano tem duas necessidades fundamentais além das necessidades físicas, e que surgem durante a infância. Uma delas é o apego, que é uma necessidade relacionada à proximidade e à intimidade que nós temos com outro ser humano, com o intuito de sermos cuidados ou de cuidar do outro. E o mesmo acontece com outros mamíferos e até com as aves. Somos todos criaturas que têm essa necessidade de se conectar e se apegar com o outro. Caso contrário, nós simplesmente não seríamos capazes de sobreviver. E uma das razões que contribuem para isso são as endorfinas, que são substâncias químicas opiáceas do corpo, muito semelhantes à heroína e outros tipos de drogas que causam a mesma sensação de amparo e acolhimento gerada pelo apego. Então, por exemplo, se você pegar camundongos recém-nascidos e desativar seus receptores de endorfina para que eles não tenham nenhuma atividade opioide de endorfina em seus cérebros, eles não vão chorar por ajuda e acabarão se separando das suas mães, o que significa que eles morreriam na natureza. E o mesmo acontece na nossa infância quando sofremos um grande trauma ou estresse. Nossos sistemas de endorfinas não se desenvolvem, e é justamente por isso que as pessoas recorrem à heroína, pois ela causa uma sensação como a de um abraço quente e acolhedor que as faz sentirem amor e conexão pela primeira vez. Outro ponto que é importante ressaltar é que o apego não é uma necessidade negociável, e além dela, nós temos uma segunda necessidade fundamental, que é a autenticidade, que basicamente significa estar conectado com nós mesmos, percebendo o que estamos sentindo e agindo em cima disso, ou seja, é o que nós chamamos de instinto. Então vamos voltar algumas centenas de milhares de anos e lembrar como os seres humanos evoluíram na Terra. Como nós vivíamos? Não havia cidades, nem casas, apenas a própria natureza. E foi assim por muito, muito tempo. Agora, por quanto tempo você sobreviveria na natureza sem estar bem conectado com o seu instinto? Certamente não muito. Porque nesse cenário selvagem, o instinto supera a inteligência e te dá mais chances de sobreviver. Então a autenticidade, assim como o apego, também é uma necessidade de sobrevivência poderosa. Mas o que acontece quando a sua autenticidade ameaça as suas relações de apego? Por exemplo, quando você tinha 2 anos e ficava bravo porque não podia comer aquele biscoito antes do jantar, seus pais não sabiam lidar com essa sua raiva, porque eles cresceram em um ambiente onde os pais deles tinham problemas de raiva por conta do álcool, e eles acabavam tendo medo da forma como eles mesmos poderiam reagir. Por causa disso, eles te falavam que bons garotos não ficavam bravos, mas a mensagem que você recebia é que garotos bravos não merecem amor, porque os seus pais ficavam de mau humor, não olhavam para você, falavam de forma ríspida e nada daquilo parecia ser amor. Mas mesmo assim você precisava continuar apegado. E a consequência disso é que no longo prazo você vai sempre suprimir a sua autenticidade,
E é assim que nós perdemos a conexão com nós mesmos e com o nosso instinto. E aí, nesse contexto, onde essa dinâmica que antes era essencial para a sobrevivência humana em um ambiente natural, agora se torna uma ameaça para nossa sobrevivência nesse ambiente mais moderno, onde permanecer autêntico significa ameaçar o apego. E assim nós acabamos abandonando a nossa autenticidade e entramos em crises complexas, nos perguntando quem somos, de quem é essa vida ou quem está vivendo essa vida de fato. Então é aqui que a reconexão precisa acontecer, porque a cura só acontece através da conexão que foi perdida graças a esse conflito trágico ocorrido na infância entre a autenticidade e o apego, a qual nos levou a nos perder de nós mesmos e dos nossos próprios instintos. E tudo isso nos leva à questão do trauma. Porque veja, uma coisa é reconhecer que tudo isso se origina na dor da infância e outra coisa é querer transformar essa dor. Então, para isso, precisamos entender primeiro o que é o trauma. Isso porque as pessoas costumam pensar que o trauma é o que acontece com você, como por exemplo, o divórcio dos seus pais quando você ainda era uma criança, a depressão da sua mãe, o alcoolismo do seu pai, um abuso físico ou sexual, o luto, enfim. Mas nada disso é o trauma em si. Essas coisas são eventos traumáticos, e o trauma, na verdade, se trata não do que acontece com você, mas do que acontece dentro de você devido a esses eventos. E como resultado desses eventos, o que acontece dentro de você é que você se desconecta das suas emoções e do seu corpo, você cria uma dificuldade em estar no momento presente, desenvolve uma visão negativa do mundo, de si mesmo e uma visão defensiva das outras pessoas. E todas essas perspectivas continuam aparecendo na sua vida no presente. Então, em outras palavras, a dependência não é o problema principal, ela é uma tentativa de resolver um problema. Então a verdadeira questão é como surgiu o problema, pois no fundo ele está sempre enraizado no trauma infantil. Então o vício é uma tentativa de lidar com os efeitos do trauma infantil, que apesar de até funcionar de imediato, acaba criando enormes problemas a longo prazo. Por isso, a questão não é apenas reconhecer o que aconteceu há 10, 15, 30 anos atrás, mas reconhecer de que forma elas se manifestam no momento presente e buscar se curar dessas sequelas. E para isso acontecer, você precisa se reconectar consigo mesmo, restaurando toda a conexão com o seu corpo e com as emoções que você perdeu. E uma vez que você encontra essas coisas novamente, você entra em um estado de recuperação. E recuperar significa que você perdeu algo e está encontrando novamente. Portanto, quando as pessoas se recuperam, significa que elas se encontraram novamente, pois a perda de si mesmo é a essência do trauma. Dessa forma, a reconexão consigo mesmo é o verdadeiro propósito do tratamento da dependência ou de qualquer outro problema de saúde mental. Bom, e para colaborar ainda mais com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar uma aula gratuita onde você vai aprender um método comprovado para aumentar sua velocidade de leitura e conseguir ler até 50 livros por ano sem prejudicar a retenção do que foi lido. Isso porque eu acredito que a leitura, principalmente de livros, é a melhor ferramenta que você pode utilizar para transformar sua vida em todas as áreas. Então clica no primeiro link na descrição e corre para assistir enquanto a aula ainda está no ar. Um forte abraço e até a próxima!